Salve, galera! Bora decolar essa nave novamente. Terceiro episódio do Incomum Podcast. Agradecer a todo mundo aí que está assistindo, que está prestigiando. Hoje a gente traz aqui um dos maiores e melhores, se não o maior, se não o melhor, fotógrafo, videomaker, produtor audiovisual. A gente vai entender melhor como que ele está aí hoje em dia. Danilo Vieira, quero te agradecer por ter aceitado o convite aí. Tenho Valeu, muitas coisas para te perguntar, entender dos teus projetos, tua caminhada, tua trajetória. Legal. E sem mais delongas, mano, vamos começar. Mas antes de tudo, eu quero que você se apresente para a galera, assim. Eu sempre gosto de perguntar onde você nasceu e onde você foi criado, Sim. até o momento em que você se encontrou com o audiovisual ali. Legal. Vamos começar daí, então. Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Estou muito lisonjeado por estar aqui nessa cadeira hoje. Outro dia eu vi o podcast, aí eu falei, caralho, Vini, que louco isso aqui, cara. E hoje eu estou aqui sentado, então para mim é... Mano, é o primeiro do prazer é o primeiro podcast em realidade estendida do Não, Brasil. sensacional. Tipo, podcasts tem vários, Sim, mano, mas sim, em sim. realidade estendida, com cenário virtual, ao vivo, em tempo real. Não, é sensacional, né? Que nem eu tô sentado aqui, eu tô vendo se a galera tá assistindo aí, eu tô aqui num mundo verde aqui, né, cara? Exato, Mas mano. aí quem tá vendo todo um cenário que quando eu vi, eu falei, puta, isso aqui é demais. Camadas, perspectivas. Legal. É Muito isso aí bom. mesmo, mano. Vamos Isso lá, aí. o que eu preciso falar mesmo? Me Onde apresentar. Onde você nasceu, Vamos mano? lá. De onde você é? Bom, eu sou de São José do Rio Preto, nasci em São José do Rio Preto, interiorzão de São Paulo. Vivi minha vida toda lá até os meus 35 anos. E aí deu um crazyback em mim em 2017. E aí fui desistir de tudo. Desistir de tudo não, né? Trabalhava com fotografia desde 2004 lá em Rio Preto. Sou formado em publicidade e propaganda e aí comecei a entrar no universo da publicidade e propaganda, trabalhar em departamento de marketing de empresas e tal. E dentro disso eu comecei a fotografar dentro de uma empresa, né? Fotografar produto, estilo e tudo mais. E aí foi assim que a fotografia entrou na minha vida lá em São José do Rio Preto. Então eu fiquei trabalhando lá dos meus 20 até os meus 35 anos, lá em Rio Preto, no interior de São Paulo. E, mano, normalmente a pessoa sai de casa assim, dá um cruzeback, igual você falou, e vai pro mundo mais cedo, né? Mas você não teve medo do mundão e decidiu correr atrás de algo novo, assim, pelo menos de uma área nova, aos 35 do segundo tempo. Cara, porque é aquela coisa, né? Até então estava em Rio Preto, eu estava casado, tinha me casado, e aí fiquei 3 anos casado, e aí deu ruim, e aí eu falei, cara, agora é o momento de Dar uma renovada. de virar a chave. E aí eu lembro que eu tinha uma carreira como fotógrafo de casamentos lá em Rio Preto, muito bem sucedida, né? Eu já vou te perguntar sobre isso. Tá. Já, mano. Tá. E aí, só que eu cansei um pouco do que eu estava fazendo e tinha vontade de sair, estudar inglês e tal. E aí eu lembro que eu cheguei, eu morei um tempo na Austrália, né? Depois que você saiu de Rio Preto, você passou um tempo lá. Isso, exato. Mas eu não tinha planos nenhum de ir para a Austrália, nunca me passou a Austrália pela cabeça, nunca foi um país que eu pesquisei, até porque é longe pra caralho e assim... Você tinha canguru de estimação? Não tinha nada. Isso daí não era uma ideia, nunca passou a Austrália pela minha cabeça. E aí eu lembro que eu cheguei na agência de viagem lá de intercâmbio, eu falei, eu quero fazer um intercâmbio, e minha primeira opção era o Canadá, também não sei porquê. Tava meio que foda-se, né? Exato, eu tava tipo, né, um papel na ventania aí. E aí a menina virou e falou assim, porra, cara, lá o Canadá tá meio difícil agora, você vai precisar trabalhar? Eu falei, com certeza, eu vou precisar trabalhar porque eu não tenho grana pra mim, vai durar um mês, eu preciso trabalhar. Ela falou, então, Canadá você não pode trabalhar, que tal você ir pra Austrália? Eu falei, beleza, vamos para a Austrália, então. Não conheço assim, nada, foda-se, básico. vamos. E aí foi assim, dessa maneira aí que eu fui parar na Austrália com 35 anos. Deixei tudo, vendi tudo que eu tinha em Rio Preto lá, abandonei tudo. Abandonei em termos, né? Fui passar um período lá. Entendi, mano. Mas vamos retroceder um pouquinho, porque a gente vai falar muito disso aqui, de câmera, de vídeo, de audiovisual. Com certeza. Muita gente do audiovisual assiste a gente, a Image, que é uma referência aí na área. Sim. Então, o que você vai falar aqui vai impactar muita gente aí. Legal. Mas como é que Você falou brevemente, mas eu quero que você me fale mais. Tá. Como que o audiovisual entrou na tua vida, mano? Tipo, você ganhou uma câmera, você foi atrás? Não, como cara, é que foi, assim?
Bom, eu sempre gostei muito de filme, né? De assistir filmes e tal. E a câmera sempre foi algo presente na minha vida, assim, desde quando eu era criança, né? Os meus pais, a gente nunca foi sempre de família humilde e tal, então era sempre uma dificuldade ter uma câmera na época de filme, revelar filme. A gente tinha câmera, mas aí tirava as fotos e o caro era revelar o filme, né? Então eu lembro, assim, eu tenho recordação de criança que eu tinha rolos e rolos de filme, às vezes fazia aniversário de 7, 8 anos, ia revelar esses filmes 2 anos depois, No aniversário de 10. porque era muito caro. Então, assim, eu sempre tive essa ligação com fotografia, né? Mais especificamente a fotografia. E aí, quando eu comecei faculdade, essas coisas, na verdade, eu estava tão perdido quando eu saí do colegial que a minha primeira opção de curso era biologia. Então, a hora que você terminou a faculdade, você não era um fotógrafo ainda. Não. Eu não sabia o que eu fazia da vida. Terminei o colegial, falei, pô, o que eu gosto? Eu gosto de biologia, uma das matérias que eu mais gosto. Aí eu lembro que eu fui prestar o vestibular lá, processo seletivo, né? Lá na Unirp em Rio Preto, e aí você tinha que colocar a primeira e segunda opção. E aí eu coloquei primeira opção biologia, e eu já trabalhava numa empresa, eu trabalhava no departamento de marketing, tomava conta lá de produzir material, né, de propaganda da empresa e tal. Aí eu falei, como segunda opção vou colocar publicidade e propaganda, que eu já tô nesse meio, e aí vamos ver o que vira. Mas sem fé nenhuma. Não, assim, sem fé nenhuma. Aí, tipo, pouquinho antes de sair, de entregar o negócio, eu falei, puta, não, mano, eu vou inverter, eu vou colocar publicidade e propaganda primeiro e biologia depois. E foi aí. Aí comecei a fazer publicidade e propaganda, comecei a assistir as aulas, né? No curso de publicidade eu tinha aula de fotografia. Ah, pode crer. E, curiosamente, a aula de fotografia era de sexta-feira, as 2 últimas aulas, né? Lá na Unilago. E aí, o que acontecia? A galera, sexta-feira, cara, vazava. Então... E aí que eu percebi que eu gostava muito, porque eu ficava de sexta-feira. Pode crer. E aí competia com a vontade de sair para beber também, porque eu também sempre gostei bastante. E aí eu falei, porra, eu gosto bastante, porque eu tô ficando aqui na aula, eu quero ficar então. E aí foi assim, eu comecei Aí você percebeu que você gostava de cara, câmera, exato. E aí foi nessa época, 2001, 2002, até 2004, quando me formei em publicidade, que eu comecei a ter esse primeiro contato com a fotografia analógica ainda, né? Aí tinha aquela história do laboratório, com aquela luz vermelha e tal. Então foi nessa época que eu comecei a ter esse contato primeiro. E aí, automaticamente, né, ali em Rio Preto, com alguns amigos que já trabalhavam com fotografia, comecei a fazer uma coisinha ou outra, comprei minha primeira câmera, financiei em 24 vezes e aí foi. Eu comecei a trabalhar por volta de 2004. Desde 2004, então, clicando Desde no REC 2004. aí. Eu comecei, na verdade, numa empresa, assim, retrocedendo um pouquinho mais. Eu não tinha dinheiro ainda para comprar a câmera, mas a empresa que eu trabalhava, eles investiram numa câmera, que na época era, assim, o digital estava começando, né? E eu tinha que fotografar produtos. Eles tinham um leque muito variado de produtos, muito grande de produtos. E aí a câmera fotográfica ficou por minha conta. Falou, se vira, a gente investiu uma puta grana nessa câmera, nesse estúdio. Vai fazer curso, vai fazer alguma coisa que a gente precisa de algum fotógrafo para produzir as imagens pra gente. E aí isso me facilitou, isso foi uma porta para mim, né? Porque eu tinha acesso a uma câmera muito boa, que na época eu jamais ia ter dinheiro para comprar, era muito caro. Mas eu tinha aquela câmera todo dia comigo. Então, ali eu comecei a fazer um exercício todo dia. Foi. Eu usei aquela câmera, pegava ela escondida, fechava uns trabalhinhos fora, colocava na bolsa, catava a câmera da empresa, cara. A galera lá da empresa sabe disso? Que cara, você pegava... sabe, se não sabe, já faliu a empresa. Não sabe, sabe agora. Sabe agora. E foi aí que eu comecei, né? Mas, de fato, eu comecei uma carreira na fotografia mesmo, saindo dessa empresa por volta de 2006, final de 2006, começo de 2007. Aí, a partir daí, você foi pegando uns trampos mais autônomos, assim, uns trabalhos, tipo, é eu que faço. Cara... Em que área que era? Tipo, a fotografia não era muito setorizada na época ainda. Tô enganado. Não, como é que era? Então, aí assim, vivendo em São Paulo hoje, né? O que é a maior diferença para mim? Quando você é do interior, a gente que é do interior, nasci lá, vivi lá durante, você não tem muito essa setorização, né? Você faz o que aparece. Mano, então, isso, você faz de tudo. Então, assim,
Quando eu comecei, eu não comecei no casamento logo de cara, no evento social, mas eu fazia de tudo. Fotografava produto, eu fiz editorial de moda, eu fiz editorial de arquitetura para as revistas que tinham, eu fazia evento Produto. social, produto, tudo que você pode imaginar. Mas, mano, isso aí, você não acha que isso aí é importante? Isso não... Hoje isso não significa uma habilidade, tipo, mais, assim, pra você? Eu troco uma ideia com o Igor, que está junto comigo, né? O Igão que está aí, está aqui também no estúdio. Um abraço, Igor O Ciferi. Igão se fere. E estão aí junto na correria aí. A gente fala, o Igor veio, isso é uma escola pra gente, na verdade, né? Então tudo que vem hoje em dia a gente mata no peito, porque assim, a gente fez de tudo um pouco. Mano, né? porque você olha quem tá começando hoje, eu quero casamento. Pô, eu quero só produto. Pois Então é. é algo em movimento, é algo estático. Sim. E aí, mano, uma hora que surge um projeto que meio que precisa dos dois ali, uma coisa meio doida, tipo artística, às vezes a pessoa não pega, não consegue. Cara, e eu falo, né? Assim, qualquer coisa é mais tranquila do que fotografar casamento, do que fotografar evento social, né, cara? Porque, tipo mano, assim... não sabia. É uma coisa muito louca. Mas, assim, o casamento também não foi uma coisa que eu tinha, né, em mente, falar assim, quero ser fotógrafo de casamento. Não, é aquilo, você tá ali no interior, você precisa fazer de tudo. E como o casamento é um mercado, né, muito grande, muito forte, e para mim foi uma escola. E aí comecei em 2006 fazendo freelances para alguns fotógrafos lá de Rio Preto, que me deram oportunidade. Porque o começo é esse, né, mano? Você tem que começar ali, eu posso fazer um freela Com pra certeza. você. Você já não chega falando, eu sou fotógrafo de casamento, me contratem. Não, a noiva com não vai certeza. contratar alguém assim. Então você começa fazendo uma Sim, pontinha aqui, outra ali, um sim. freela de graça aqui, um freela por 50 Pois conto é. aqui, é assim mesmo? É assim que eu comecei. E aí, com algumas amizades, o Evandro Rocha, fotógrafo, grande fotógrafo que você conhece, dava algumas indicações. Aí mandei um e-mail, tal, fiz um contato, comecei a fazer freelance para o Ricardo Milani, que assim, hoje em dia eu considero um dos meus maiores professores que eu tive, né? Um abraço, Ricardo. Milani. E assim, levo para a vida toda o aprendizado que eu tive com ele no estúdio dele, em várias áreas, tanto comercialmente como se postar num evento de casamento, enfim, foi dali que eu comecei a trilhar o meu caminho, desenvolver o meu olhar, né? Trabalhando com ele ali, Pode trabalhei crer. durante 2 anos. Dentro de estúdio, eu fazia externa também. No estúdio do Milani, pegando de tudo, cara. O Milani me mandava fazer um evento social, era para ganhar 50 conto, ninguém queria pegar, falava, pô, eu vou. E aí vai, né? Você vai ganhando experiência, você vai ganhando casca. Trabalhei 2 anos e aí, quando eu já estava com a minha linguagem, o meu olhar estabelecido, foi quando eu parti para a carreira Meio que solo. você se lançou, Exato. isso aí já era 2000 e... Isso daí era 2009. Eu comecei, eu abri meu estúdio em janeiro de 2009. Mano, até o próprio Evandro Rocha fala que a fotografia de casamento, ela meio que deu um boom nesse ano. Nessa época. Em 2009. Sempre rolou fotógrafo de casamento. Sim. Aquele vídeo que você tava comendo, Exato. chegava o cara te filmando assim, aí você parava para fazer assim e tal. E a parada do casamento se profissionalizou, acho que a gente pode cunhar assim, a partir de 2009. E você sempre foi uma referência, assim, até no momento em que você trampou com isso, em fotografia de casamento. Você construiu um grande nome na fotografia de casamento. Pô, eu vou casar, eu quero que o Danilo faça. A pessoa, você nem conhece a mina. A noiva, nossa, meu sonho é o Danilo me fotografar e tal. Para quem não conhece, o Danilo era assim, fez um nome muito importante ali na fotografia de casamento. Como é que foi o começo, meio e o fim dessa carreira no casamento, mano? No evento social como um todo, né? Então, esse período que eu tive de ficar no estúdio, né, do Milani durante 2 anos foi muito proveitoso, porque assim eu pude crescer profissionalmente na questão de desenvolver o meu olhar fotográfico e assim olhar para aquilo como algo comercial também, porque eu olhava para aquilo, eu era muito novo ainda, não que eu seja muito velho hoje, né, mas porra, tinha os meus 20 e poucos anos lá. E aí eu olhei para aquilo e falei, pô, acho que eu gosto, estou num momento bacana, eu gosto de fazer isso, porque de fato eu gostava muito, tenho gás e eu vou tentar montar o meu estúdio, né? Vamos ver, eu vou dar as caras aí, não queria mais voltar a trabalhar em empresa, ser colaborador de empresa e tal. E começou, né? Em 2009, o meu estúdio
era dentro do quarto. Meus pais têm um apartamento lá em Rio Preto de 3 quartos. Eu peguei um quarto, esvaziei tudo e falei, cara, é aqui. Coloquei uma mesa, comprei umas tochas lá e falei, isso aqui é meu estúdio agora. Então, durante um tempo, os primeiros clientes, eu lembro que eu atendia ali, os primeiros clientes sentavam na cama. Cara, eu olho para isso hoje em dia. Eu tenho meu primeiro contrato que eu guardei em papel, que eu assinei, R$ 600 no casamento, dividido em 3 vezes, na qual eu não recebi a última parcela, cara. Eu recebi R$ 400 e eu tenho esse contrato lá até hoje guardado. Que detalhe maravilhoso. E aí, assim, tive uma carreira. Aí começou, né? Como você falou, 2009 foi. Eu tive a sorte, né, de estar nesse momento. E aí começou a bombar. 2009, 2010, eu fui convidado para dar uma palestra aqui em São Paulo, no Edin Brasil, que durante muito tempo, durante muitos anos, foi um dos maiores congressos de fotografia de casamento da América Latina, né? O Edin Brasil, ele meio que é divisor de águas. Sim, assim. sim. Quem frequentou o evento já tinha uma bagagem, tipo, Exato. eu fui no Edin Brasil, tá? Pois tipo, cara. Me respeite, eu posso cobrar um pouquinho mais, porque eu fui no Edin Brasil, mano. Então, e aí eu comecei em 2009, em 2010 eu fui convidado, na época, o fotógrafo, acho que é Vinícius Matos, na época também... O Vini. Tava, tipo... Você foi convidado para palestrar. Eu fui convidado para palestrar. Ah, tá. Ó, não foi no Edin Brasil e assistir palestra, ele foi palestrar, mano. Eu lembro que eu tava indo para uma produção, que eu tava indo para Maresias fotografar um editorial de moda, uma revista lá de Rio Preto. Tava entrando na van, meu celular tocou, era o Vinícius Matos. Ô, tudo bom, Danilo? Que é o Vinícius Matos. Falei, caralho, mano, o cara tá me ligando. Olha, ó, vi teu trampo no site, na época não tinha Instagram, essas coisas, não tinha nada. Vi teu site aí, achei muito massa teu trampo. Eu tô participando da organização do Edin Brasil e queria te convidar para ser um dos palestrantes do palco principal. Falei, putz, mano. E aí começou, né? Aí é isso que você falou, foi um divisor de águas, para mim foi muito bom. Eu tive alguns acontecimentos. O primeiro deles foi o Edin Brasil, que aí você ganha projeção, teu nome ganha projeção, você começa a ser conhecido por outros fotógrafos do Brasil também. Só que, igual você falou, né, mano? Tipo, você sobe em cima de um palco, você fala, todo mundo anota teu nome, mas não tinha um arroba pra seguir, mano. Imagina, tá, cara. E assim, o máximo que eu tinha falado era pra 20 pessoas na faculdade, na sala da faculdade, ainda suando até as tampas, cara. E de repente eu entro num palco lá com 1.500 pessoas, 1.000 e poucas pessoas, não lembro quantas eram. Mas assim, deu tudo certo, foi super bacana essa época aí. E aí eu comecei numa ascensão muito forte, né? E aí eu tive algumas, em 2000, se eu não me engano, em 2010, o Ivan Moré, que era, ele estava substituindo o Thiago Leifert no Globo Esporte, ele indicação de algum fotógrafo que estava no Edin Brasil, que era da cidade dele lá, ele ia casar, me indicou. Ele veio aqui no estúdio um tempo, eu acho, gravar alguma coisa. Um abraço pro Ivan Moré. O cara é sensacional, Ivan, um abraço. Sigo ele, vejo direto as coisas dele aí. E fica o convite para vir aqui no Incomum Podcast também. E fotografia, então, ele foi a primeira celebridade, assim, né, que eu, de fato, fotografei. O Ivan Moré foi o primeiro. Em 2013, eu fui convidado para fotografar o casamento da Letícia Sabatella, aqui em São Paulo. Mas, cara, essas coisas vinham para mim, eu tava lá em Rio Preto, eu tava com o meu estúdio, aí, né, saí da casa dos meus pais, aluguei uma salinha comercial e dali fiquei uns 2 anos, depois fui para um outro prédio maior. E aí, processo natural da coisa, foi evoluindo, trabalhando mais. Ao mesmo tempo que você vai ganhando projeção, você vai trabalhando mais, exato. cara. E aí eu cheguei, assim, no período eu falo que os meus... é uma curva, né? É uma curva. Então, tipo assim, o pico para mim foi ali 2013, 2014. 2013 foi quando eu vim para São Paulo fotografar o casamento da Letícia Sabatella, e aí eu tava fazendo casamento pro Brasil inteiro, Rio de Janeiro, São Paulo, aí viajava um monte. Viajar. Só que aí eu me casei em 2013, e aí em 2015, 2016, o casamento já não deu certo, e aquilo já não estava muito fazendo sentido para mim. Eu já estava cansado, porque assim, 2014 eu estava num pique de fazer, às vezes, 4 casamentos num final de semana, e aí trabalhava, tipo, 12, 13 horas, 14 horas no casamento. É o que eu falei, mano. Tipo, às vezes a pessoa que está nos ouvindo pensa que é mamão fotografar casamentos grandes aí, mas quando você eleva a régua e estabelece um nível, você tem sempre que entregar daquilo ali para mais. Sim. Você perde mais tempo na
pós ali, Sim, na sim. edição, para entregar um negócio impecável. E não, Exato. aí, quanto tempo fica em pé, cara? Pois Você é, começa um casamento, você levanta de manhã e vai até que hora, cara? pois é. E aí eu comecei a cansar, aquilo começou a não fazer mais sentido, porque assim, eu de tempos em tempos, eu não gosto de ficar durante muito tempo, né? Mas assim, eu fiquei 11 anos na fotografia de casamento, né? E eu falo, cara, eu falo assim, durante 11 anos eu não participei de festa de família, eu churrasco de amigos e muita balada eu deixei de ir. E eu tinha 20 e poucos anos, cara. Então, tipo assim, foi um investimento de tempo da minha vida que me custou não estar presente em vários momentos de família e amigos que eu gostaria muito de ter estado, mas também para mim foi muito, cara, É. não tem milagre, entendeu? Então assim, para mim foi muito gratificante, né? Eu sou muito grato a esse período. Porém, chegou em 2017, eu falei, cara, deu, cara. Que é onde a história que você tava me Exato. falando. Aí eu me separei, fiquei um tempo morando em Rio Preto sozinho e tal. Eu já não tinha mais tesão de fazer o casamento, né? Para mim aquilo já não fazia mais sentido, estava cansado. E eu sempre tive vontade de morar fora, de estudar inglês e tal. E aí foi quando eu vi essa oportunidade. Falei, meu, eu já fiz um pezinho de meia com o casamento. Que, no entanto, dava para passar um mês no Que, Canadá no só. entanto, dava para passar um mês, 2 meses ali, morar fora, né? Pagar, tirar visto, pagar passagem e tal. E a menina vem com uma opção para mim de ir para a Austrália, que era 3 vezes mais cara a passagem aérea. Eu falei, mano, foda-se, eu vou vender o carro e vamos embora. E aí deu Caraca. certo, né? E aí, o que você arrumou lá, mano? Cara, aí que entra a história do vídeo, né? Então. Aí que É entra lá a que história do vídeo. nasceu Exato. a conversão, assim, a É, inversão de foto para vídeo. Um Por pouco, quê? um pouco antes de eu ir embora, um pouco antes de eu ir passar esse período na Austrália, eu já, com o advento das câmeras fotográficas filmarem também, eu fazia umas brincadeiras assim, mas muito brincadeira mesmo, né? Eu não Tipo, manjava. uns experimentos, Total, assim. tipo, um lado B total. Então, tipo assim, eu pegava a câmera, filmava umas coisas em casa, filmava umas coisas pra rua, mas eu não sabia nem como que chamava a ferramenta de edição. E hoje em dia o Adobe Premiere é meu terror, às vezes eu sonho com o Premiere, pelo amor de Deus. Mas enfim, foi nessa época que eu fazia alguns experimentos, mas assim, eu sempre tive uma pegada de empreendedor, assim, eu sempre olhava para aquilo e falava, cara, eu posso ganhar uma graninha com isso aqui. E antes de ir embora, eu comecei já a fazer eu comecei já a passar uns orçamentos para algumas empresas e fechar filme institucional como gente grande, como se eu tivesse uma produtora grande. É, muito disso por causa do nome que você já tinha na Cara, foto. também pode ser, né? Mas, não, se falar assim, eu já era experiente no vídeo, você não era. Você Não, meteu o louco, então. meti Vai. o louco. E assim, a experiência que eu tinha, na verdade, era a fotografia, né? Então, assim, eu comecei a me dar bem, assim, com os vídeos que eu fazia, porque a edição era básica, mas a fotografia era uma fotografia já mais apurada, por conta da minha carreira, né? E foi aí eu fiz 1 ou 2 vídeos. Eu lembro que eu fiz um vídeo para uma empresa lá de Barretos que foi assim sensacional para mim porque me deu uma grana para eu lembro que acho que foi a grana que serviu para eu pagar meu visto, que eu gastei uma grana para tirar o visto australiano. E eu falei, mano, é isso, agora eu vou para lá. Tipo, ali você teve o insight de falar, pô, às vezes eu posso ganhar grana com vídeo. Pois é. Foi aí nesse momento. Foi aí nesse momento, mas ainda assim era uma coisa que Ainda era meio longínquo, cara, assim. não, eu tava indo pra Austrália, velho. Foi um lance Não tinha plano. Não tinha plano. Quando você subiu no avião, você não sabia o que você ia fazer? Quando Primeiro, você pousasse? não, eu saí de Rio Preto e fui pro Rock in Rio. Primeiro assisti um show do Guns N' Roses em 2017. Saí, eu ia sair do Brasil e eu ia direto pra Austrália. Aí um amigo meu, 1 mês, 2 meses antes, falou, porra, mano, eu tô indo fazer um intercâmbio na Itália. E se a gente passar uma semana no Oktoberfest lá em Munique? Falei, pô, mano, vambora, tá tudo fodido mesmo, sei lá, cara, eu tô... E aí foi isso. Então eu saí, fui assistir o show do Guns, aí já virou um rolo com o negócio de passagem, Juntou. parei em Munique, fiquei uma semana bebendo em Munique, na Oktoberfest, bêbado pra caralho. E aí que eu fui cair na Austrália. Aí eu cheguei na Austrália e falei, pô, mano, agora eu preciso virar alguém, preciso estudar, né? Eu fui pra estudar, paguei um curso de inglês lá, puta caro pra caralho. A princípio você ia estudar inglês só. Eu fui pra estudar inglês. E aí falei assim, chegando lá eu me viro, né? Eu faço alguma coisa e levei meu equipamento. O que virou? Eu já tinha meu equipamento, né? Eu levei uma câmera e tal. E aí foi muito interessante porque eu saía com a minha câmera para fazer foto lá. Eu morei em Melbourne, né? E aí eu saía, uma cidade muito parecida com São Paulo, que tem muita coisa acontecendo. E tem muitos artistas de rua.
E tinha uma menina que ela tocava todo dia, eu achava ela fantástica, a voz e tudo, eu gostava demais. E um dia eu parei, eu tinha saído da escola 10 e pouco da noite, ela tocava até 1 hora da manhã mais ou menos. Eu parei com um tripé com a minha câmera e filmei ela tocando uma música. E aí no final da música, ela me chamou, ela falou, eu vi que você estava filmando, tirando foto, manda para mim, né? Eu sempre peço. Ali já tinha o Instagram, já, tipo, ó, me anota, Isso, me segue. aí sim, né? Porque aí já era 2017, né? Então já tinha Instagram e tal, o pessoal já tinha isso daí, né? Redes sociais e tudo mais. Mas esse foi o primeiro trabalho que você fez, editou? Cara, não, isso daí na verdade foi assim, eu peguei o arquivo do vídeo bruto e mandei para ela. Não fez nada, não fiz deu nada, um brilho. não dei um brilho nem nada. Cara, ela me chamou e na semana, 2 dias depois, ela me mandou uma mensagem querendo marcar uma reunião comigo lá na Austrália. E assim, eu tava, cara, eu estudei 6 anos de inglês aqui no Brasil e eu achava que eu falava inglês. A hora que eu caí na Austrália, eu não sabia pedir um copo de água, cara, É porque... diferente lá? Cara, é assim... Sotaque, a pronúncia de algumas palavras? O inglês já não é o inglês que eu já estava acostumado a estudar aqui, né? O americano. Lá eles têm... É um inglês muito mais pro lado britânico. E é como... Eu brinco e falo assim, é como se fosse o sotaque do mineiro aqui. Mas do mineiro, que junta as palavras, fala tudo meio assim. É o australiano. Então, eu já não entendia porra nenhuma, cara. E sim, a menina me chamou para fazer uma reunião de negócios com ela. Uma mina que estava tocando na rua, assim. Ela viu o vídeo e ela falou que ela precisava conversar comigo. Cara, eu meti a cara, foda-se, eu falei, vou. Cheguei com dor de barriga no negócio porque eu tava muito ansioso e tal. Mas ela trocou uma ideia, ela foi super gente boa, falou devagarzinho. Eu entendi que ela queria fazer videoclipes, porque ela era uma cantora de rua e tal. Ela queria divulgar algumas 3 ou 4 músicas para ela divulgar pra galera, tipo de evento social, casamento. E aí ela começou a me chamar, eu comecei lá em Melbourne fazer algumas produções com ela, né? E aí ela começou a divulgar os meus vídeos. E aí começou a vir uma graninha, eu ganhava tipo $100 numa produção, 150 em outra, não dava para eu pagar nem metade do aluguel lá, mas assim, era uma coisa... Aqui no Brasil você já estava quase milionário. Não. E aí começou. E aí também, o bairro que eu morava era um bairro que ele foi muito projetado pelos chineses lá em Melbourne, e tinha muitos prédios, muitos estúdios que abrigavam os estudantes e tal, e aí muitas imobiliárias. Eu comecei a fazer foto, né? Foto e vídeo desses estúdios que eles tinham para alugar, porque aí eu fui procurar que eu precisava fazer alguma coisa. E aí eu entrei, que é o que eu faço. Aí tem a ligação com que é o que eu faço muito hoje aqui em São Paulo, que é o universo da arquitetura. Né? Eu comecei a filmar, mas muito sim, não sabia de regras e de critérios para se fazer imagens de arquitetura, mas comecei lá. E aí lá você ficou meio que dividido entre coisas artísticas e arquitetônicas, ou você foi só para arquitetura? Cara, lá eu fazia de tudo, na verdade. Né? Eu fazia foto, eu trabalhava no café, eu trabalhei em Lava Jato, eu fazia de tudo. Então, limpava privada, trabalhava numa escola, no escritório lá. Então, e acabou aprendendo inglês lá? Cara, eu fiquei pouco tempo, mas assim, eu vim com o meu inglês muito mais afiado. Mais afiado. Quanto tempo totalizou lá? Eu fiquei quase um ano lá. Deu uma experiência boa, pô. Foi legal. E aí, quando eu voltei, eu tive uma oportunidade de... Voltou para São Paulo já? Ou... Fiquei em Rio Preto 1 ano e meio, mas totalmente perdidaço, não queria mais fazer casamento, aí comecei a fazer freela, né? Em Rio Preto tem algumas produtoras, comecei a fazer um freela aqui, um freela ali, e aí numa dessas oportunidades eu acabei indo para Belo Horizonte fazer umas imagens na Casa Cor Belo Horizonte. O que é isso, mano? Como é que funciona essa parada? Cara, eu também, assim... O que eu tinha de Casa Cor na minha mente, né? Teve uma Casa Cor, uma edição de Casa Cor em São José do Rio Preto em 2007, mas assim, era algo que para mim eu nunca nem tive contato nem nada. E aí em 2018, quando eu voltei, um pouco antes disso ainda tive o período, logo que eu cheguei em Rio Preto de volta, eu conheci o pessoal da Comunique lá, o Adriano, a Elane. E numa oportunidade eles me mandaram para São Francisco, logo que eu tinha chegado. Eu não queria ficar aqui. Ah, né? eu acho que eu estava lá. Acho que você lembra disso, né? Acho que eu estava lá nesse momento. Eu tinha acabado de chegar no Brasil, o inglês estava afiadão e tal. E aí
alguma coisa deles lá, eu acabei indo para São Francisco fazer alguma coisa com eles lá. Fiquei 10 dias lá no Vale do Silício, que eu falo, cara, eu fiz uma faculdade lá em 10 dias, uma faculdade de 4 anos em 10 dias de conhecer tudo aquilo, aquele universo. Então, cara, eu tava fazendo de tudo, né? Foi nesse período aí. Eu cheguei, fiquei 1 ano e meio em Rio Preto. Nesse período, eu fui para São Francisco, fiquei uns dias lá. Comecei a fazer edição de casa cor. Eu fui fazer freela. E aí, quando eu comecei a conviver nesse ambiente de arquitetura lá, que eu comecei a fazer esses freelas, eu falei, cara, é um universo que eu gosto. Muito mais tranquilo que casamento. Não tem ninguém enchendo o saco. Você fica ali, o ambiente quietinho e tal. É só você no Só você e espaço? tal. E aí, cara, eu comecei a fazer e começou a dar certo, né? Eu já tinha fotografia, eu já tinha feito editorial de arquitetura, fotografia há 1000 anos atrás lá em Rio Preto, mas eu já tinha esse conceito. Mas o lance que você está falando dessa nova fase é vídeo. Vídeo para arquitetura. Esquece foto. Aí eu já estava trabalhando com vídeo. Aí eu já. A foto ficou tipo hobby para mim, Aí, entendeu? nesse momento já era É, só o REC. a quebra para mim foi quando eu fui para a Austrália. Entendeu? A fotografia ela ficou para mim até outubro de 2017. E depois, quando eu fui para a Austrália, lá eu já comecei nos meus laboratórios com vídeo, um pouquinho antes de ir para lá, mas lá Entendeu? foi que a coisa caminhou. E quando eu voltei, total vídeo. E aí você inaugurou essa fase de arquitetura, vídeo. E Entendi. aí eu falo que é o lance das oportunidades, né? Nessa de fazer esse freelance na Casa Cor aí em Belo Horizonte, eu conheci o Marquinhos, que é o Marco Antônio, fotógrafo daqui de São Paulo, que eu nem sabia o que era, mas o cara é um dos dinossauros da fotografia de arquitetura aqui em São Paulo. Fotografou Casa Vogue, Casa Cláudia, tem muita história aí na Editora Abril, fotografou as maiores revistas aí. Perdão, mano, antes de continuar, explica pra galera, porque, como eu disse, algumas das pessoas que assistem a gente sim fotógrafo, videomaker, sabe como é que Sim. funciona a fotografia de arquitetura. Pra quem não tá ligado o que é, como é que funciona, mano? É tirar foto da fachada, dos cômodos, é fazer um tour, é imersivo, é proporcionar uma sensação. O que é vídeo de arquitetura? Mano? Pois é, eu achava que falava assim, cara, isso aqui é muito fácil de fazer, né? E aí, quando eu fiz os primeiros vídeos de Casa Cor, tive a oportunidade de conhecer o Marquinhos, os primeiros trabalhos que ele viu, ele falou, olha, tá legal, mas tem muita cagada aí. Tem muita cagada que você não vai passar na fotografia de arquitetura, não vai passar no vídeo de arquitetura. Que eu nem imaginava. Questão de linhas, ângulos, né? Tipo, tem toda uma ciência por trás da arquitetura Que doido, mano. pelo olhar da fotografia de arquitetura. Tanto que, assim, depois, né, que eu me aprofundei, hoje em dia existem festivais de filmes de arquitetura, que aí tem uma coisa mais documental e tudo mais, né? E aí eu fui aprimorando o meu olhar, eu fui tendo contato com essa galera, esses fotógrafos, né? Esses dinossauros mais experiência, assim, fazendo curso. Só bebendo das fontes. Exato. E aí procurando saber como melhorar, né? O meu olhar na questão daquilo que eu estava me inserindo, que é a arquitetura. E aí, cara, eu entrei de cabeça. E aí uma coisa puxa a outra, né? É um universo assim que eu jamais imaginava que eu iria trabalhar um dia. Eu não sou formado em arquitetura nem nada, mas hoje em dia, se eu quiser, tipo assim, eu sei projetar uma casa hoje em dia e decorar um ambiente. Não, tô brincando, pelo amor de Deus. Mas assim, eu tô totalmente inserido, então você começa a conhecer os nomes, grandes arquitetos, grandes designers, grandes marcas. Aí comecei a trabalhar para grandes marcas aqui em São Paulo, que me abriram as portas e aí comecei a viajar, tipo, fazer mostra de arquitetura aqui. Bom, só de Casa Cor eu já fui para... eu fiz Casa Cor Salvador, Bahia, Fortaleza, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Casa Cor é um festival, é um evento, é uma feira, mano? Cara, a Casa Cor é uma mostra de arquitetura, mostra. né? A Casa Cor, ela vem lá da Editora Abril, de antigamente, né? Pode crer. E aí, assim, ela se tornou uma franquia, então ela tem várias edições. A edição oficial é aqui em São Paulo, que foi a primeira, que vem desde 1997, 96, se não me engano. Até acabou a Casa Cor aqui em São Paulo agora, tinha o Túnel do Tempo, que foi ali no Conjunto Nacional, que eles
Eles foram colocando o túnel do tempo desde a primeira mostra, que foi em 96. É uma mostra que reúne os maiores nomes, né, da arquitetura da cidade ali, e aí se constrói ambientes, e aí cada arquiteto coloca o seu conceito, enfim. E aí isso tem em várias capitais do Brasil, né, nas principais capitais. Entendi. Então, assim, isso ocorre durante o ano todo, cada uma numa época, e aí eu fiz vários trabalhos fazendo... E aí eu fui para fazer uma marca de mobiliário, marca de piscina, que está expondo na mostra para algum arquiteto, e aí eu fui conhecendo, né? E Entendi. Tipo, essa mostra, ela reúne arquitetos, e aí os arquitetos, eles meio que circulam entre fornecedores que podem ser interessantes para a arquitetura em geral. Só para esclarecer para a galera que não... É como se fosse, né, cara? É como se fosse o São Paulo Fashion Week para a galera de moda, a Casa Cor é para a galera de arquitetura, né? Era isso que eu queria. Era essa a definição que eu queria. São Paulo Fashion Week para a galera de moda, Casa Cor é para a galera de arquitetura, né? Entendi, mano. E aí você começou a transitar nesse meio, foi se especializando, foi fazendo network, foi fazendo trabalhos. Sim. Os trabalhos foram chegando cada vez mais longe. E aí, para onde depois que você alçou um voo tão alto, para onde você foi depois, mano? Entendeu? Tô aí, cara. Aí a minha transição aconteceu nessa época aí, né? Tem mais uma transição aí no caminho. Porque eu ainda estava morando em Rio Preto nessa época, né? Tá. Eu voltei da Austrália e ainda fiquei morando 1 ano e meio em Rio Preto. Mas aí os trabalhos começaram a pintar muito aqui em São Paulo para mim. E eu sempre tive vontade de morar em São Paulo. Meio que natural isso, né? E aí, cara, começou a ficar meio inviável, porque, tipo assim, começou a ficar foda, porque aí eu trabalhava a semana toda aqui, pegava busão, voltava para Rio Preto, aí chegava lá, ficava o final de semana, voltava para cá cansadão. Aí uma hora eu falei, quer saber de uma coisa? Vale a pena ficar aqui. Vou abandonar tudo aqui em Rio Preto de novo e vou para São Paulo, cara. Foi a segunda virada de chave. Foi a segunda virada. Assim. Dia 23 de julho de 2019... no dia do meu aniversário, enchi o carro do meu pai, porque eu já tinha vendido meu carro de novo, enchi o carro do meu pai, lotei o carro do meu pai com as minhas coisas, vendi tudo que eu tinha de imóveis lá em Rio Preto mano, e vim para São Paulo, cara. Isso mostra que você não pode ser muito apegado às coisas, né? Se passa, você nem tinha saído de Rio Preto pois é. Lá em 2017, mano. Tá. E aí, mano, eu queria te perguntar que você tem uma parceria muito bacana também com o Gagliasso, me corrija se eu estiver errado, é um empreendimento, uma fazenda, uma montanha. Como é que surgiu essa parceria com o Bruno, mano? Como é que foi esse rolê aí? O Bruno é o seguinte, eu falo, é minha carreira desde lá de trás, eu tenho essas oportunidades que, assim, eu não sei se é sorte ou se eu tô aberto às oportunidades, né? Uma vez eu li um livro, fazendo um gancho disso daí, que esse livro me marcou muito, que chama A Boa Sorte, né? É um livrinho, fininho, fica a dica pra galera. Eu tava nesse... Eu comprei o livro na Barra Funda, que eu tava voltando pra Rio Preto depois de um trampo, tava cansado pra caralho. Comprei esse livrinho ali na Barra Funda, no terminal da Barra Funda, e aquele livro fez muito sentido pra mim, porque o livro diz, né, que tem a sorte e a boa sorte, e aí a boa sorte ele diz que você está aberto às oportunidades, você se abrir para essas coisas, que é o que acho que acontece comigo. Eu sempre... É que nem hoje, você me ligou, você vem? Vou, cara, agora. Mano, você tá aqui hoje, agora, há pouco tempo atrás, você foi convidado para estar aqui. Então, eu poderia falar, hoje não dá. Então, meio em cima da hora. Então, eu sempre... A oportunidade aparece, cara, eu vou. E a questão do Bruno, com esses artistas todos... O Bruno ele veio através, como eu já estava inserido com essa galera de arquitetura aqui em São Paulo. Foi algo que nasceu a partir daí. Exatamente. Ele tem um projeto que é muito legal, que fica em Membeca. Membeca é uma cidadezinha, cara, num vale lá no interior, no meio do nada, no Rio de Janeiro. E aí ele tem uma propriedade ali. E ele tem um projeto de fazer, naquela parte ali, fazer reflorestamento. É uma parte que já foi muito devastada por conta de plantação de café há muitos anos atrás. E agora é uma propriedade privada, é como se fosse um condomínio. E a galera tem os terrenos ali, ele tem uma área
considerável ali. E na área dele, ele está com um projeto de fazer captura de carbono, reflorestamento. Ele tem toda a questão com a família dele lá e tudo mais. Pode crer. E aí ele construiu, né, um lago artificial, que é como se fosse um lago natural, mas obviamente construído em artificial, que é de uma empresa, né, que é cliente nossa, a Gênesis, do Ricardo Caporossi, que é a galera que vende arquitetura, que eu comecei já faz parte dos clientes já de quando eu comecei a fazer esses trabalhos de arquitetura. Certo. E a gente, né, o Igão tá aí, a gente sabe, faz os trabalhos do Ricardo até hoje, aí tá no YouTube. E aí o Ricardo estava construindo, a Gênesis estava construindo, foi a empresa que estava construindo o lago lá na propriedade do Bruno. E foi aí que eu comecei a conhecer o Bruno. Só que depois disso veio um projeto, e aí eu fui convidado pelo Bruno para fazer um documentário dessa construção, né? Porque a primeira vez que eu fui lá, era um descampado, não tinha nada. Entendeu. E aí uma agência lá do Rio de Janeiro entrou em contato comigo, a Play9, para a gente, que estava assessorando o Bruno na época, para a gente fazer uma parceria ali e produzir um documentário de toda a construção da casa e do reflorestamento, de tudo que estava acontecendo lá, né? E aí, durante o tempo, eu fiquei com o Bruno ali. Eu fui para lá várias vezes depois, a convite dele, para a gente ir registrando e documentando o processo todo de construção ali daquela propriedade dele. E esse documentário, como é que tá? Cara, esse documentário foi assim, foi feito em várias mãos, né? Então, da minha parte, ficou a questão de fazer toda a parte documental em imagens. Já tinha uma galera que já tinha feito, mas de uma forma um pouco assim, mais amadora. E aí a gente fez durante o tempo, eu fui várias vezes para lá, longe pra cacete, puta, mas era uma aventura toda vez. Como é que chegava lá, mano? Cara, é trampo. Você sai daqui de São Paulo, você pega direção Rio de Janeiro, só que a hora que você chega ali, você tá na Dutra, em vez de você ir pro Rio, você pega pra Barra Mansa, que aí você vai pro sentido ali interior do Rio de Janeiro. E aí a gente brincava, o Renan, que também é parceirão nosso, quando a gente tava chegando em Membeck, ele falava, cara, toda vez que eu chego aqui, eu sinto que eu tô chegando naquele... Como chama? Caramba, me fugiu o nome do filme agora. Que tem um cemitério na entrada do filme, na entrada da cidade. Esqueci o nome do filme agora. Eu não lembro, se alguém lembrar, dá um toque. E aí ele falava, cara, não é o Alto da Compadecida, é outro filme. E aí, assim, é uma aventura chegar ali. Mas, assim, fui para lá várias vezes, super gostoso. A gente fez essa documentação, essa parte de imagens. E agora tá nas mãos da galera lá do Rio de Janeiro que vai produzir isso daí, que vai editar, porque a minha parte foi fazer a direção de fotografia, né? Que é o que eu gosto de fazer, o que eu tô bem envolvido, né? Entendeu? Mano, a gente tá falando de altas produções aqui, de alto nível, e aí me suscita uma dúvida que eu acho que suscita na galera também, da importância de ter uma pré-produção, uma organização profissional, assim, essa parte de responsabilidade técnica com as suas paradas, com os seus equipamentos. Sim. Como que você lida com isso? Ou você é um videomaker lambão que quebra os equipamentos? Como é que... Não, cara, isso daí eu sempre fui muito cuidadoso com os meus equipamentos, assim, é uma coisa que eu sei o quanto custa, né? A gente sabe, exato. Eu nunca ganhei nada de ninguém, então assim, sempre é um cabo, é uma lente, é uma câmera, então eu sou muito cuidadoso com isso, eu gosto. Como é que você se organiza para um trabalho grande, assim, por exemplo? Então, porém, hoje em dia eu já estou numa... É engraçado isso, porque assim, eu cheguei num nível que eu até falo com o Igor quando a gente está ali. Cara, tem dia que eu tô assim, eu gosto de editar, mas eu gosto de editar os meus projetos pessoais que eu não tenho prazo para entregar e eu não tenho... Mas assim, eu já tô na rodinha do corporativo, do mundo empresarial, do empreendedorismo. Então, cara, tem dia que, assim, eu já atendendo telefone, aí resolvendo coisa de contrato com o cliente, apagando fogo, fazendo reunião, e aí você vai deixando um pouquinho, né? Aí você tem que ir delegando. Tem meu braço direito e meu braço esquerdo, que é o Igão, que desde quando chegou em São Paulo, estamos juntos ali nas edições também, e tem dia que ele me socorre e fala, Igor, eu não consigo, porque eu tenho reunião com o cliente, ele, não, vai lá, a gente se vira aqui, a gente dá um jeito. E aí, questão de equipamento, eu gosto ainda tá em mim. Então, eu me considero
um diretor de fotografia, então eu gosto muito de pegar na câmera ainda, eu gosto muito de fazer esse exercício. Mas por conta da parte negocial da coisa, do empreendedorismo, muitas vezes eu não consigo. Que é você que tá tocando hoje. Exato. Eu ia te perguntar, mano. Tipo, a gente quase pulou um degrau da escada aí. A gente tava falando da tua fase ali, da arquitetura, até você ser convidado para fazer esse trabalho com o Bruno Gagliasso. E depois, mano, e essa nova fase aí? Como é que se deu essa transição, essa virada de chave nova? Como é que você define essa fase nova que você tá, mano? Então, cara, a gente teve o período da pandemia, que ficou tudo meio parado. Puta, mano, a pandemia é divisor de água pro planeta todo. Então, assim, inclusive pra gente. Aqui, exato. Então, assim, eu na pandemia também, eu fiquei ali meio que no banho-maria ali com vários trampos e tal, rolava uma coisinha ou outra. Mas aí quando a pandemia, tipo, né, deu uma caída aí, que a galera começou a voltar pros trampos, o negócio veio e explodiu. E aí eu já tinha os clientes, né? E aí a galera começou a chamar. E eu sempre tenho uma questão de evolução, de ir melhorando a questão do equipamento, a direção do meu olhar e tal. E eu sempre tô nessa, né? Mas aí a coisa veio muito rápida. Eu ainda estava trabalhando no home office, eu estava em casa. Quando tinha os trampos, fazia uma coisinha ou outra, passava pra, ou eu editava, ou passava para a galera editar. Mas aí, de repente, começou a aparecer muita coisa. No meio da pandemia ainda. Não, aí já tava voltando ali no pós. Aí, sei lá, uns 6 meses atrás, tal, né? A gente já tá falando dessa época agora. Sim. De 2022. Mas até meados do ano passado, eu ainda tava em casa. E aí, conversando com o Igor e tal, a gente falou, mano, a gente tá com muito trampo. Tá foda ficar em casa, esse negócio de ficar em casa já encheu o saco. Encheu o saco já, mano. Não consegue concentrar, né, cara? Às vezes o trampo tá grande, às vezes a gente precisa resolver alguma coisa ali de estar junto e tal. Vamos com espaço, vamos. E aí, uma dessas a gente tá num espaço super bacana agora, que é um galpão. É uma galera super gente fina trabalhando lá. Galera de vídeo, designer gráfico, arquitetura. É o meio que a gente está envolvido, né? Se chegar um vendedor de plano de saúde lá... Não. E é um espaço bacana, porque lá também a gente tem a oportunidade, tem um espaço lá que a gente consegue montar um estúdio. Esses dias a gente teve uma produção que eu precisei fazer um estúdio lá, montar um cenário. E aí tem esse espaço hoje em dia pra gente fazer. Então, assim, a coisa vai progredindo, né? Que doido, mano. Quando começou o lance de coworking, era todo mundo junto ali. Padaria e venda e negócio e foto e vídeo. E agora a parada tá ficando mais nichada até, né, mano? Pra nós ali tá super assim. E aí a gente sempre brinca, né? Fala, cara, a gente tem muita tranqueira, né, velho? De equipamento, é bag disso, é bag daquilo, é tripé, é um monte de coisa. E assim, eu moro num apartamento aqui em São Paulo, eu e minha mina, e assim, aquilo ficava entulhado dentro do quarto, né? Apesar de ser o quarto do escritório, mas ficava entulhado. E aí hoje em dia a gente tirou, colocou, tá tudo lá no galpão, a gente fala galpão lá, é a produtora também. Mais organizadinho. Mais organizado. Sim. E aí tem essa questão que você perguntou, né? Eu sou muito organizado com as minhas coisas, então tudo dentro de bag, tripé, tá tudo certinho, guardadinho dentro de case. E aí tá tudo lá na produtora hoje. Então, assim, tem produção, vamos fazer um check aí e tal. Às vezes eu esqueço umas baterias sem carregar e tal, mas o Igão me salva, porque a cabeça tá no contrato, tá aqui, tá na reunião. Então, aí você já tá numa fase, assim, de pegar coisas mais institucionais, corporativas, artísticas. O que você anda fazendo ou o que você anda querendo mais fazer? Aí que tá, né? Eu acabei indo mais para esse lado da arquitetura, que eu gosto bastante. Continua sobrevoando esse terreno. Cara, e é engraçado porque assim, eu acabei sendo... Eu sou um nome, hoje em dia, com um certo know-how, assim, no meio da galera de arquitetura, dos arquitetos, porque a arquitetura... Eu não sabia que tinha essa estrutura toda, né? Mas tem empresas aqui em São Paulo que são assessorias de imprensa exclusivas de arquitetos e marcas, né? Então, assim, eu não sabia que existia isso. E aí essa galera, eu comecei a criar um vínculo, um network muito forte com essa galera. Então, hoje em dia, assim, eu sou muito... Eu já sou um nome que a galera conhece. Então, eu preciso fazer... Casa Cor, todo ano a galera me chama. Vários arquitetos, não tem só a Casa Cor, tem Expo Revestir, tem várias outras coisas. Então, assim... Você tá em tudo. Aí a galera me chama, né? Então, eu tô muito inserido nesse ramo de arquitetura. Porém, eu também tenho os outros projetos. Eu sou uma produtora de vídeo, gosto de fazer.
a gente abraça outros projetos. Hoje mesmo a gente estava num colégio. Dá uns exemplos aí do que você anda fazendo. Hoje mesmo a gente estava numa produção de um colégio que está fazendo 50 anos, e teve todo um trabalho de reformulação de marca e tal. E aí eu estava nessa produção hoje. Eu tinha um cliente há um tempo atrás, eu fiz coisas para eles até um pouco tempo atrás, que era um frigorífico. Então eu já captei depoimento do CEO aqui no Itaim, aqui em São Paulo, como eu já fui lá para Roraima, dentro do frigorífico. Falar com o cortador de coxa. Exato. Então, cara, a gente abraça. Então, assim... E como é que você consegue colocar arte nisso, mano? Tipo, fazer um filme de arquitetura é uma coisa tão sensível, tão leve. Pois é. E um vídeo institucional de rebranding de um frigorífico. Como que você consegue colocar arte num projeto tão inusitado? Tá. Hoje em dia, eu na verdade, assim, eu dividi, né? Então, eu tenho a produtora Cinemática Filmes, que é esse nome, ela é mais corporativa. Então, a gente atende de tudo, assim, nesse ramo de empresarial e corporativo. Então, a Cinemática Filmes, ela vai atender um colégio que precisa fazer um filme institucional, uma incorporadora, que eu faço também bastante, já fiz várias aqui em São Paulo, vou atender um frigorífico, essa galera corporativa em geral. Então, eu tenho esse nome, né, a Cinemática Filmes, essa produtora montada, mas eu também assino o meu nome, Danilo Vieira, aí já em alguns projetos mais autorais, que já requer um olhar mais assinado, né? Que é a galera de arquitetura. Então, a galera de arquitetura, os filmes que eu faço, aí eu não envolvo a Cinemática Filmes, né? Aí é o meu nome. Aí é tudo no teu nome. Aí a galera já nem conhece Cinemática Filmes, a galera conhece o meu nome, né? Então, aí esses projetos que tem mais o meu olhar, que aí de fato eu pego a câmera, eu faço uma direção de fotografia, que aí eu coloco o meu olhar ali mesmo, o meu know-how, aí é o meu nome. Então, que essa galera, principalmente de arquitetura, porque essa galera tem mais isso, né? A questão do designer, são vários nomes, né? Tem vários nomes aí no universo do design que assinam as peças, o mobiliário. Então, né, com essa galera, eu faço um trabalho mais... uma coisa mais assinada no meu nome, e aí vem os projetos que a gente tá em mente aí de fazer coisas mais autorais, né? Curta-metragem, já e colocando um roteiro já mais pessoal, que aí são projetos futuros aí que estão para acontecer aí no decorrer dos anos aí. Dá uma olhada no segundo episódio que a gente gravou agora há pouco com a Helena Dib, que ela fala muito sobre roteiro, tá? Tem algumas peças escritas aí, talvez seja massa de vocês se conectarem aí. Legal. E, mano, estamos falando aqui de um know-how de quantos anos de audiovisual? Cara, eu comecei com audiovisual, eu vou englobar tudo, né? Vai. Vamos lá. Com a fotografia, a gente está falando aí de uns 18, 17 anos. Tá. Mais especificamente no vídeo, só o audiovisual mesmo, é muito recente para mim, cara. É de 2017 para cá. 2018, vamos contar 2018. Ainda assim são 4 anos. São 4, caminhando para 5 anos aí. Mas vamos englobar tudo aí. A experiência que você tem, desde o momento que você pegou aquela primeira câmera analógica ali. É um profissionalismo... Quase 20 anos já. 20 anos. É um profissional de alta performance. Sim. Que dica que você daria pra meninada que tá começando hoje? Falando, puta, se pau, quero ser igual o Danilo. Tipo, quero começar esse lance de audiovisual aí, fazer umas fotos, fazer uns vídeos. O que você acha que é importante hoje? Pra uma molecada saber, antes de começar. Cara, hoje em dia a gente vive uma loucura, né? A molecada hoje em dia... Bom, eu comecei, não existia esse negócio de celular e tal, né, velho? Hoje em dia eu tô tentando, assim... Eu tô tentando entrar no universo do TikTok, porque o TikTok tá promovendo algumas coisas aí, já tá saindo umas coisas de concurso de curta-metragem no TikTok. Então, cara, a galera hoje em dia, a molecada, ela tem faca, espeto, tem tudo na mão para fazer, né, cara? São épocas, são universos e tempos diferentes quando eu comecei. Total, mano. Mas, assim, independente dos tempos... É se jogar, né, cara? Se jogar. Se jogar e aquilo que eu falei, se abrir para as oportunidades. Não adianta você ficar ali... E ler o livro A Boa Sorte. Esse livrinho aí é bem bacana, cara. E assim, não adianta ficar só ali gravando dancinha que não vai rolar.
Se você Sim. quer fazer alguma coisa mais... puta, eu vejo uma molecada aí fazendo coisas que eu olho, eu falo, mano, eu não faço isso. Eu não dou conta de fazer isso. A galera com o celular na mão tá detonando, entendeu? Então, é a molecada que tá afim de criar alguma coisa e tal, e vai embora, Acho que né? se especializar no mobile é um caminho que vai dar certo, mano. Cara, Daqui pra frente. a gente sabe, né, Igor? A gente resolve muita coisa com o iPhone 13 Pro aí, cara. Tem coisa que tem vez que é mais fácil fazer com o iPhone do que ficar, ó, e fica lindo. Não vamos falar o que é, mas assim, alguns takes de vários vídeos nossos, cara, a gente... Pô, a Apple lançou eu achei fantástico um vídeo que a Apple lançou no YouTube quando foi do lançamento do iPhone 13 Pro. Aquele vídeo da Apple me inspirou demais. Eu olhei e falei, cara, é isso aí. O mundo é esse hoje em dia. Você não precisa estar com um trambolho na mão para você... Às vezes o que você tá no celular ali resolve, você vai fazer. Então, tipo assim, o equipamento ficou uma coisa muito... Mais compacta. Não é nem compacta, né, cara? Um celular hoje em dia ele entrega... Assim, obviamente que para determinadas produções, você tem que ter um negócio mais robusto ali e tal. Mas, cara, hoje em dia com o celular a galera consegue fazer. Você faz um curta-metragem hoje em dia para você entrar num concurso tranquilamente, entendeu? Para você mostrar sua cara. Entrega o que as Canon de 2009 oferecia, você acha, assim? Muito melhor, né? Muito melhor. Muito melhor, né? Hoje em dia, pô, um iPhone 13 aí, eu não sei, né, a partir de qual, mas, pô, já grava em 4K 60 FPS, que você consegue jogar isso daí. Pô, mano, aí é questão de da molecada treinar o olhar, né? E mais pra uma coisa de focar ali a produção, a criação de uma coisa mais elaborada, né? Porque a ferramenta tá aí disponível para todo mundo. Mano, e a gente tá falando aqui, compartilhando várias histórias de trampos em alto nível, em alta Sim. performance, mas no dia a dia, assim, de um videomaker, de um fotógrafo, não acontece uns imprevistos, umas cagadas, vamos dizer assim? Né? Pode compartilhar alguma história aí com a gente? Por mais que a gente, né, por mais que a gente tente não cometer erros, mas sempre rola alguma coisa, né, cara? Então, tipo assim... A gente tava falando de aprender com os erros, mano. É importante errar. Bom, eu já tive várias, assim, né? Tipo, é uma coisa assim, nesse mundo do audiovisual aí, hoje em dia eu não perco mais áudio, né? Uma vez eu estava trabalhando numa campanha política, fui captar um depoimento de um cara aí, puta, era uma figura muito importante lá da cidade. Nossa, campanha ainda. Aí cheguei correndo lá, tal, não sei o que, montei o sorvetão, dei pra mulher lá, não sei o que, gravei o negócio, na hora... Puta, deu certo? Falei, deu certo e tal. Vamos ver como que ficou. Dei o play lá, o cara... Eu só não liguei o cabo, né? Tipo, do microfone na câmera, velho. Beleza, não gravou nada. Então acontece, né, cara? E a mais recente que eu acho que, tipo, o Igor tava comigo. A gente tava fazendo Casa Cor aqui em São Paulo. Foi a última edição que teve aí desse ano, ali no Conjunto Nacional. Cara, o que acontece? A Casa Cor, o ingresso é caro pra caralho. É tipo... R$130, pra mim é caro, né, velho? Tipo assim, eu considero um ingresso caro, né? Pra você circular no evento. Isso, assim, você entra, né? Você paga 130 pau e aí você anda ali durante um tempo, visita os espaços e beleza, né? E, cara, a Casa Cor assim, eles são muito criteriosos, né? Com questão de quem vai entrar, quem não vai, porque tem muitas peças de mobiliário que a galera rouba, que a galera pega desde copo, prato, tem história que a galera já quis levar cuba do banheiro embora, tem outras histórias. Coisa que tá exposta ali, a galera quer levar. Que a galera quer levar. Como se fosse brinde. Tem muita obra de arte, objeto de decoração, essas coisas custam muito caras, então eles são muito criteriosos, né? E aí o que acontece? A Casa Cor ela funciona da seguinte maneira para quem trabalha. De segunda-feira a Casa Cor é fechada ao público, então você pode ficar ali gravando com os arquitetos, assessores e máquinas, enfim, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde, de segunda-feira. E durante a semana, de terça até sexta, que você pode gravar, sábado e domingo não pode, de terça a sexta é das 9 da manhã às 11 da manhã. Então você tem um período curto ali de 2 horas. 2 horas, né? 2 horinhas e é uma loucura, cara. Casa Cor é uma loucura. E aí eu e o Igor, a gente foi gravar uma arquiteta, foi gravar o ambiente de uma arquiteta lá. A Casa Cor não tinha começado ainda, não tinha aberto a Casa Cor ainda, tipo, a mostra não tinha sido inaugurada ainda, tava tipo nos finalmente.
E aí a gente tá ali gravando e tal, acabamos, tipo, era umas, sei lá, Igor, umas 10 para as 11, eu acho. A gente tinha 10 minutos, né? Aí eu falei pro Igor, eu falei, pô, mano, vamos dar uma volta aqui nesse negócio, porque eu não vou pagar 130 pau, não, pra vir visitar esse negócio aqui. Vamos andar aqui, visitar os ambientes tudo, e depois nós vamos embora, né? Já tinha guardado equipamento, tava tudo certo. E aí o que que acontece? Quando você entra, que você é prestador de serviço, você entra com uma pulseirinha da cor que indica que você é um prestador de serviço, né? Que você tá ali fazendo alguma coisa, ou fotografando, ou gravando vídeo, ou fazendo alguma instalação, alguma coisa do tipo. Você tá selado. Você tá selado. Tá marcado. E aí, cara, a gente tava com a pulseirinha, tipo, tava frio, a gente encolheu a blusa para vamos esconder a pulseirinha e vamos andar como se a gente fosse um arquiteto aqui dentro, né? Ah, beleza. A gente tem muito cara de arquiteto, daí. Aí começamos a andar, tal, não sei o que, estamos andando lá e olhando os ambientes e tal, e daqui. Aí chegou o cara lá, que é, sei lá, o poderoso chefão lá da Casa Cor lá. Eles têm os policiais lá dentro, né? O cara chegou assim e falou, bateu no ombro e falou, vocês dois aí, tudo bom? O que vocês estão fazendo aqui? A gente não conseguiu mentir, né? A gente estava filmando ali. Ah, tá. Vocês são prestador de serviço, então? Sim, a gente é prestador de serviço, mas vocês estão andando aqui? Ah, não, a gente tá... Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar vocês a se retirar. Ah, foi. E eu vou acompanhar vocês até a saída, tudo bem? Cara, o Igor ficou revoltado, velho. O Igor, vamos sair, vamos entrar nessa porra, vou pagar esse negócio, ainda vai entrar nesse negócio aí, eu quero esfregar o ingresso na cara desse filho da puta aí, velho. O que tá pensando que nós somos o quê? Não sei o quê. Tá? Prestador de serviço. Prestador de serviço, caralho. Não é porque a gente é conhecido, né, nos ali, bastidores, que o cara... A gente não é nada ali, né, velho? E aí saímos, fomos convidados a sair e fomos acompanhados até a saída, né? Aí, ó, que gentileza. Pela primeira vez na minha vida eu fui... Que gentileza. recebi essa cortesia. Prestação de serviço maravilhosa. Pois é. E as famosas bateria descarregada, assim. Ah, cara, isso daí... Tipo, vai gravar. Puta, mano. Caralho. Pô, eu sempre falo o seguinte, velho. Tem uma história, uma vez eu vi o Sebastião Salgado. Pô, Sebastião Salgado, né, velho? Não precisa... Dispensa apresentações, que né? também tem um projeto de reflorestamento. Sim, sim. Foda. Ele mesmo conta uma história de que quando ele morava em Paris, ele era no começo da carreira dele, ele já estava, né, sendo conhecido em Paris pelas fotografias dele e ele foi convidado a fazer a foto da capa do campeão de golfe do ano, naquele determinado ano que eu não lembro qual que vai ser. E qual que era a cena? Tava inaugurando o restaurante que tem na Torre Eiffel e naquela ocasião o cara foi campeão de golfe no ano, ele ia dar uma tacada na bolinha e aquele momento ia ser o histórico, porque ia ser o cara que foi campeão de golfe no ano inaugurando o restaurante da Torre Eiffel. E o fotógrafo responsável por fazer a foto da capa da revista, que ia sair se eu não me engano, eu não lembro que revista que era da época lá, foi o Sebastião Salgado. E ele mesmo conta, só isso. E era uma tacada e acabou, né? E ele mesmo conta que ele chegou lá para fazer a foto, preparou tudo, mandou o cara dar a tacada, o cara deu a tacada, foi todo mundo embora. Depois que ele saiu, ele viu que ele não tinha colocado o filme na câmera, né, cara? Então, quem sou eu perto de Sebastião Salgado? Aí sempre rola, esqueceu uma bateria, chega para gravar, o cartão de memória não tá dentro do drone. Mas aí tem o anjo Igor que tá comigo ali também. E aí foi engraçado que esses dias a gente foi fazer um negócio. Eu cheguei, tudo organizado, equipamento bonitinho e tal. Cheguei e falei, Igor, hoje eu se consagro, meu equipamento tá certinho hoje, que nem falou o Milton Leite. Aí eu fui pegar o negócio, não tinha bateria, as baterias tudo descarregadas. Aí eu falei, Igor, fudeu, velho. Não se consagrou. Fudeu, mano. Ele não, tá tudo certo, velho. Eu trouxe meu equipamento, porque eu já sei, eu te conheço. Ó, as baterias tá aqui, tem bateria. Eu já peguei, e eu tinha falado pra ele que não precisava levar equipamento. Eu falei, tá tudo certo com o meu equipamento, não precisa levar. Mas mesmo assim ele levou, porque já sabe. Chegou lá, pô, eu quero trazer o Igor, eu quero mostrar quem é o Igor daqui depois. Vem cá, Igão, vem cá, meu parceiro, meu... Passa aqui. Meu borracha. Meu borracha. Aí, ó. Esse aqui é o Igor. Aqui, ó. O cara das baterias que tá junto todo dia lá. Já ó, conheço aqui, a peça, já sei como é que é. Já. É isso aí, cara. É isso aí. Tamo junto.
É nóis, mano. Igual tá na luta diária aí, todo Sim, dia. mano. Tamo lá no galpão lá. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos já numa empresa de tecnologia para fotógrafos e videomakers. Pois é. Então, tipo assim, esse universo, mano, câmera, foto, vídeo, É. audiovisual, tecnologia, tá presente na minha vida já tem, tipo, desde